pessoal. Estou aqui com o meu amigo e advogado, Dr. Paulo. Dr. Paulo é advogado lá do consultório, também na nossa escola e também professor aqui da Escola Semente Leão. O Dr. Paulo é advogado da área da saúde. Ele vai estar se apresentando um pouquinho aqui pra gente e hoje a gente vai falar bastante dessa parte aí de legislação, de alguns cuidados, né, Dr. Sim. Paulo? Muito bem-vindo! Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Paulo, eu sou advogado. Eu sou especializando tanto em direito empresarial quanto em direito médico, odontológico e da saúde, né? E a ênfase é em profissionais que trabalham com harmonização orofacial, também corporal. E a gente está aí nessa luta, nesse desafio que é proporcionar segurança jurídica e mitigar riscos para o profissional, né? A gente sabe que é uma profissão que contém riscos, né? Um pouquinho mais do que as outras, né? A gente sabe que tem alguns riscos que a gente precisa mitigar, que a gente precisa reduzir. Muitas vezes a gente não consegue reduzir a zero, mas a gente consegue ter bons resultados. Bom, então vamos conversar um pouquinho e explica pra gente o que são noções empresariais, pra gente entender um pouquinho mais. Então vamos lá. Em regra, quando eu vou conversar com um profissional que trabalha com harmonização, seja ele dentista, biomédico, eu sento para conversar e eu falo assim, o que você tem de noção empresarial? Né? A pessoa ela tem o consultório dela, eu pergunto qual que é a sua noção empresarial, como que está a sua empresa, como que ela foi constituída, é uma limitada, né? E a pessoa, em regra, ela vai dizer assim, não sei, né? Não sei. E algo que eu sempre digo é que a segurança jurídica para quem trabalha com harmonização, ela passa por esse lado empresarial também, né? Quando a gente fala ali de noções empresariais, em regra a gente precisa explicar a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Porque o cirurgião dentista, por exemplo, ele pode atuar como pessoa física, não tem problema algum, mas tributariamente falando, da forma ali tributária, tanto até mesmo a questão de segurança para ele, não é vantajoso, né? Mas são questões que a gente precisa sentar, analisar e explicar. Então, primeira coisa, talvez, para você que está assistindo essa live, você vai se perguntar, preciso abrir um CNPJ? Por quê? O que é CNPJ, né? Que é essa tal de pessoa jurídica, gente? Não sei o que é isso. Gente, obviamente que a gente precisa de uma análise, cada caso, mas eu gosto da pessoa jurídica pela segurança que ela traz. Vocês provavelmente já viram que o nome, às vezes, da empresa vai ser fulano de tal LTDA, né? Aquele LTDA é o que nós buscamos, que significa o quê? Significa uma divisão patrimonial, significa que a pessoa jurídica, ela tem um patrimônio, ela tem um capital social e ele é limitado. Ou seja, o sócio, pessoa física, não se mistura com a pessoa jurídica. E isso, quando a gente vai para um aspecto, por exemplo, de uma execução ou algo nesse sentido, faz total diferença. Porque para pensar, imagina que você, herdeira, né, herdou seus milhões lá do papai, da mamãe, você tem um patrimônio, você se forma e você decide começar a atuar na área de harmonização. E Deus o livre, acontece uma intercorrência, uma intercorrência de rinomodelação ou algo nesse sentido, essa pessoa ela perde a visão. Quem vai responder? Né? Em regra vai ser tanto a empresa quanto o profissional. Sim. Mas, às vezes a pessoa pode processar só a empresa, por exemplo, né? E aí quem responde é o patrimônio da empresa. Então todo o teu patrimônio que você já tem, ele está protegido. Por quê? Porque essa pessoa vai executar a empresa e a empresa terá que pagar. Então um dos grandes benefícios, e o que eu sempre digo que vale a pena a gente ter a pessoa jurídica, é realmente essa divisão patrimonial. Então pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Esse é um dos benefícios. Sem falar na questão tributária, né? Quando você trabalha como pessoa física, você tem uma tributação ali, em regra, você vai cair na alíquota máxima, que seria 27,5% sobre tudo aquilo que você tira. A gente pode ter deduções. Então, por exemplo, eu tirei 100 mil de notas,
mas eu gastei 50 mil de produtos, aluguel e tudo mais. A gente consegue fazer essa dedução. Então, dos 100 mil que a gente faturou, 50 foi gasto, né? Então, a gente tira 50 e fica só os outros 50 para ser tributado. Mas, ainda assim, é uma tributação de 27,5%. Na pessoa jurídica, em regra, ou a gente consegue deixar em 6%, ou em 15%, mas geralmente a gente consegue deixar em 6% quando tá no comecinho ali. Então, existem vários benefícios, né, que a gente sempre pontua, e algumas pessoas elas ficam assim, mas será? Eu tô na dúvida, será que eu abro? Será que eu não abro? Eu gosto da pessoa jurídica, eu sou suspeito para falar. Eu também sou pessoa jurídica, então eu sou suspeita a falar. Também acho que fica algo mais profissional. Né? Sim. Como você a gestão fica mais fácil de você lidar, porque hoje no Brasil, muitas empresas elas abrem as portas e elas ficam 1 ano, 2 anos e elas precisam fechar. Por que isso acontece? Porque a pessoa que está empreendendo, que não tem essa noção, esse profissionalismo, ela pensa que tudo que está entrando é lucro. Então, por exemplo, profissional da harmonização, você pode faturar 30 mil no mês, e se você não tomar cuidado, você pode ir à falência. Por quê? Porque produtos são caros. Né? E faturamento não se confunde com lucro. Eu faturei 30 mil, tudo bem, mas quanto que é teu lucro? Eu faturei 30, gastei 15 de material, produto, mais 2 profissionais que trabalham comigo, e aí sobrou 5 mil. E aí você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, água, pronto, você está pagando para poder trabalhar. Exato. Então, fica mais fácil. Quando a gente tem uma pessoa jurídica, a gente conseguir administrar, passa mais profissionalismo também. Então, a partir do momento que a pessoa chega até o seu consultório, ela já vê como uma empresa. Né? Eu acho que um grande detalhe que a gente sempre tem que dizer para profissional da saúde é que o seu consultório, a sua clínica é uma empresa. Sim. Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim, romântica, né? Eu vou abrir o meu consultório. E assim, gente, ninguém vive de amor, né? A gente precisa ter amor por aquilo que nós fazemos, mas nós precisamos de lucro. Sim. Então, a gente precisa tratar o nosso negócio como uma empresa, seja ele um consultório, seja ele uma clínica e assim por diante. Sim, excelente colocação. E conte um pouquinho pra gente o que são dados de processos. Tá, então vamos lá. Hoje, eu posso dizer que a gente vive um fenômeno chamado judicialização da saúde. A gente vê que os processos, cada dia mais, eles têm aumentado. Né? Principalmente por quê? Porque a parte da harmonização ela envolve direito do consumidor. E o consumidor é um ser assim, de luz, né? Que às vezes é complicado de lidar com o consumidor. A gente vive numa era onde o consumidor ele acha que ele tem direitos máximos e deveres mínimos. Sim. Então, assim, é algo muito complicado porque o consumidor, a partir do momento que ele chega até o local, ele faz um procedimento e ele não gosta, ele quer o dinheiro de volta, né? Mas eu achei que ficaria de tal forma. Eu fiquei insatisfeito com o resultado, mas teve resultado? Não teve? E o consumidor, tudo, ele fala assim, não, é direito do consumidor. Eu vou te processar, eu vou nas pequenas causas, né? E aí tudo é processo, e aí a gente acaba tendo esse fenômeno de judicialização da saúde. Então, assim, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente precisa utilizar os meios hábeis, os meios necessários para que a gente possa mitigar esses riscos, reduzir essas ocorrências com consumidores. Só no ano de 2021, nós tivemos em todo o Brasil 2,3 milhões de processos distribuídos. Nossa, é muito então, processo. assim, é muito processo. Envolvendo erro médico, e aqui eu abro um parênteses, quando eu falo erro médico, pega toda a classe da saúde, não é só erro do médico, né? Sim, sim. Só envolvendo o erro médico, a gente teve 500 mil processos. E sem falar que, em regra, quando o paciente ele fica insatisfeito, ele vai entrar com uma ação, às vezes, de restituição de valores, indenização por dano material e moral, que não computaria, né, não está computado nesses 500 mil. Então, assim, existem muitos processos de direito do consumidor, existem muitos processos onde o paciente ele está pleiteando a devolução dos valores.
Então, o profissional que trabalha com harmonização hoje, ele precisa de todas as formas criar uma segurança jurídica para ele, né? E não é algo que a gente chega e implementa do dia para a noite, é algo que a gente vai construindo. Então, por exemplo, a gente tem a LGPD, a gente precisa fazer um mapeamento de dados, a gente precisa fazer um levantamento, quais são os procedimentos que é feito no consultório, como que é a tua relação com seus colaboradores. Então, a segurança jurídica, ela vai muito além de só um documento ou algo nesse sentido. Então, hoje, a gente precisa entender que a sociedade mudou. Antigamente, a gente tinha o profissional da saúde como uma relação de confiança. Sim. Então, eu chegava aqui na TU, eu vou fazer com você, o meu pai precisa de uma buca, eu vou indicar a tu, e todo mundo eu vou indicando, né? E todo mundo da família fazia o tratamento com o mesmo dentista, por exemplo, né? De tamanha confiança que era. Hoje em dia, se eu chego no teu estabelecimento e eu quero fazer um preenchimento labial, e você fala assim, não tem indicação, ou vamos mudar o procedimento, uma bichectomia, você não tem indicação, essa pessoa vai falar, então tá bom, eu vou pro próximo. Porque a gente não tem mais uma relação de confiança. Sim. A gente tem uma relação de consumo. Essa é a regra. E um dos maiores desafios que o profissional da harmonização tem é conseguir trazer a relação de consumo para uma relação de confiança. Porque isso reduz drasticamente processos judiciais. Ninguém processa aquele profissional que gosta, ninguém processa aquele profissional que confia. Então, hoje a gente vive nessa era ali de consumo. É consumidor, direito do consumidor. Se você não pode fazer o que eu quero, eu vou pro próximo. Ainda que eu não tenha indicação, a gente vê muito acontecer de profissional que só tá pensando na questão financeira e acaba fazendo o procedimento sem haver indicação. Sim. Isso dá muito problema também. Então, hoje, o maior desafio do profissional é realmente trazer essa relação de consumo para uma relação de confiança. Eu vou falar para vocês que isso é talvez tão eficaz quanto uma boa documentação. A gente ter essa relação de confiança. Sim. E a gente vê muito, né, doutor Paulo, que está tendo essa mudança, assim, como você comentou antes, a área de saúde era vista como um compromisso à saúde, né? Hoje virou algo, assim, um mercado. Sim. Né? Até os próprios pacientes, hoje eu vejo muito assim, eles não estão muito preocupados com o seu currículo, com o seu, né, sua carga de estudo, de conhecimento, mas quantos likes, quantos seguidores, views, quantos seguidores, né? Então virou um mercado, né? Então é muito o que você comentou. Eu vou na fulana de tal porque ela tem quantos seguidores, tantos seguidores, né? Hoje é mais uma vitrine, as pessoas vêm atrás de um produto, né? E não de melhora de qualidade de vida, melhora de saúde, né? Então eu vejo muito nesse sentido que você comentou, né? Que mudou muito o consumidor. E aí a gente começa a ver profissionais, por exemplo, que acabaram de se formar, dando mentoria e treinamento e o curso tal, quantas intercorrências essa pessoa já resolveu para ela estar dando um curso, por exemplo. Sim. Né? A gente vê que o paciente também, ele olha, hoje a métrica é Instagram e Facebook. Então, por exemplo, eu tenho um profissional que tem 10 anos, mestrado, doutorado, tudo aqui, mas eu tenho a fulaninha de tal que tá fazendo sucesso por causa das bichectomia, por causa da lipo de papado, alguma coisa. Então, ela tem 30 mil seguidores, eu vou fazer com ela porque eu acho que ela deve ser melhor. Porque, veja, o outro profissional ali tá há 10 anos, tem todo esse currículo, mas tem 6 mil seguidores no Instagram só. A publicação dele tem 30 likes. E aí acaba fazendo com o profissional. E assim, nada contra um recém-formado ou algo do tipo. Eu acho que vai muito de dom. Tem gente que leva 5 anos para começar a desempenhar, fazer um trabalho bom. Vamos ser sinceros, né? Tem profissional bom e tem profissional ruim. E tem pessoas que são recém-formadas que têm um trabalho belo, que é algo incrível. Mas aqui o parênteses que eu faço é realmente para a pessoa que, ela dá curso, ela dá mentoria, ela faz isso, ela faz aquilo, e ela tem vários seguidores, e como se isso fosse uma chancela, como se isso fosse assim, um selo de qualidade. E não é, porque hoje em dia a gente sabe, seguidor a gente compra, né? Seguidor a gente compra. Mas agora eu vou ver os comentários, fiquei sabendo que dá para comprar comentário também.
Eu tô abismado com isso. Eu tô aprendendo isso. Eu também, daí, seguidores, aí você entra, não, vamos ver como é que tá o engajamento. Nossa, vários comentários e tudo mais. Então, assim, hoje realmente, muitos pacientes acabam não se importando tanto com o currículo do profissional, ou com a experiência, ou eles vão por preço e por seguidores no Instagram. E aí a gente começa a ver ali uma desavença, porque o que acontece? Aí o paciente, ele vê aquele profissional com 30 mil seguidores, postando vários antes e depois. E o paciente, ele tá lá, sei lá, 5 anos insatisfeito com o tamanho da boca. E aí ele vê o antes e depois daquele profissional e tudo mais, e eu vou fazer, e aí chega lá, pede, o profissional faz, só que o paciente ele criou uma expectativa tão grande por causa do tanto de like, por causa do tanto tão grande, que às vezes o profissional ele não consegue suprir essa expectativa. E aí a gente tem uma frustração, e aí a gente pode ter uma ação pleiteando a devolução de valores, a gente pode ter reclamação, ou indo no Facebook falar mal do profissional, acontece também, né? Sim. Então, realmente a gente vive numa era assim, onde o profissional ele tem vários desafios, né? E o principal é ter essa relação de confiança, é mostrar pro seu paciente que, olha, talvez eu não tenha os 100 mil seguidores que a fulana tem, mas eu tenho experiência e eu sei o que eu tô fazendo, né? Ou até mesmo, olha, não vou fazer o procedimento em você porque você não tem indicação, porque acontece muito de paciente querer fazer um certo procedimento. E aqui entra uma questão muito, muito legal, que alguns profissionais, inclusive clientes meus já entraram em contato e falaram assim, olha, eu tenho uma paciente, ela não tem indicação para fazer esse procedimento e eu quero que você faça um documento onde ela assume o risco. Não existe. O próprio código de ética da profissão, né, odontologia e afins, ele vai vedar esse tipo de coisa, porque quem tem a capacidade técnica para poder dizer se faz ou se não faz é o profissional, não é o paciente. Exatamente. Né? E aí, apesar que hoje em dia o paciente ele chega no consultório às vezes querendo saber mais do que o profissional, né? Não, mas eu vi no Google, e no Google diz que pessoas que têm o rosto assim podem fazer o procedimento, e nem sempre é assim. Sim. Né? E aí a gente acaba tendo esse tipo de desavença. Então aqui um parênteses, caso você tenha algum paciente que não tem indicação, não importa o documento que você faça ele assinar, se ele não tinha indicação, você vai ter problema futuramente. Sim. E até a gente comentou aí, né, que você falou até desse número de aumento de processos judiciais, que eu fiquei assustada, muitos casos. Quais são os meios de evitar processos judiciais, né? Você como advogado, profissional atuante nessa área, o que você indica? Show. Quando a gente fala sobre segurança jurídica na harmonização, quando a gente fala sobre meios de efetivamente evitar um processo, as pessoas pensam que nós vamos gastar horas falando sobre artigos de lei, e falando sobre contrato, documentação, e isso e aquilo. E isso faz parte também. Sim. Mas não é só isso. Segurança jurídica não se resume a somente contratos de documentação. Por quê? Porque, em regra, o que a gente quer? A gente quer evitar o processo. A documentação jurídica evita processos? Evita. Às vezes o paciente ele quer processar o profissional e ele fala assim, me manda meu prontuário. Aí você manda contrato, termo de finalização e satisfação, tudo muito bonitinho, muito redondinho. Ele vai levar para o advogado vai olhar e vai falar assim, poxa, mas você assinou um documento, você teve uma reação adversa, mas estava prevista, né? Foi algo transitório, algo passageiro, e às vezes a ação acaba morrendo ali, né? Não vai para frente. Mas também existem os casos que vai para frente e a gente usa a documentação para evitar uma condenação. Agora existem outros meios também que a gente precisa implementar para que a gente possa estar seguro. E quais são esses meios? Eu costumo trazer 3, que seria atendimento humanizado, esse é o primeiro ponto. Qual que é a experiência que você proporciona para o seu paciente? Porque o atendimento humanizado ele está totalmente atrelado a puxar a relação de consumo para uma relação de confiança. Existe um livro muito interessante que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o autor ele vai dizer assim que foi feito um estudo na parte de engenharia. E somente
85% de 100, eles levam uma vida na engenharia, né? Não desenvolvem muito, e os outros 15% desenvolvem. E esses 15% que desenvolvem, eles têm habilidades na engenharia humana. Então, assim, as pessoas, elas pensam, por exemplo, eu sou boa na técnica, olha o lábio que eu faço. Legal, mas eu costumo dizer, isso é a sua obrigação como profissional. O que você tem a mais? O que você proporciona a mais? Como que é o teu atendimento? Você conversa, porque tem profissional que não escuta o paciente. Tem profissional que o paciente senta na frente dele e ele vai dizer assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí a gente pensa, calma aí. Mas a consulta é para tratar o quê? A queixa principal do paciente. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse feeling de saber lidar com o paciente, porque o paciente, tudo que ele quer é uma atenção. Às vezes, a mulher que está indo no seu consultório é uma mulher que o marido já não olha para ela com bons olhos, né? Que o relacionamento está desgastado, e aí ela chega no seu consultório com o quê? Com uma expectativa. Sim. Ela está com a expectativa de ficar bela, de ficar bonita, para que o marido possa voltar. Então, assim, é muito mais profundo. Não é só um atendimento como, eu tô com dor no dente. Legal, senta aqui, eu vou fazer uma consulta com você. Obviamente, precisa tomar todos os cuidados também, não é algo numa relação de... Não tô colocando aqui em pé de o que é mais importante ou não. Sim. Mas o que eu tô dizendo é que, em regra, lidar com a estética é uma situação mais complicada, porque a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas elas estão doentes, elas estão acometidas por algum distúrbio, né, ansiedade, depressão ou algo assim, e às vezes ela vai chegar no seu consultório com uma expectativa muito grande, com uma expectativa de, nossa, eu preciso ficar bonita, porque se eu ficar bonita, o meu marido vai voltar a me enxergar. Se eu ficar bonita, eu vou voltar, as pessoas vão voltar a olhar pra mim, a me admirar ou alguma coisa assim. E aí a pessoa criou uma expectativa, perceba que isso não está atrelado ao direito. Mas isso daqui é um caminho que quando a gente começa errado, o fim é um processo judicial. Sim. Então, o atendimento humanizado é o que eu costumo dizer. Você ouve o teu paciente? Você dá atenção à queixa principal dele? Ou você fica dando pitaco? Porque tem profissional que o que ele gosta de fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Às vezes não incomodava o paciente. Sim. Daí e ele começa a observar aquilo, né? Exatamente. E às vezes acaba fechando. O paciente acaba fechando. Mas aí o que acontece? Como aquilo não incomodava, às vezes ele nem vai ver muita melhora. E aí ele vai voltar pedindo dinheiro de volta. Tem muito fator emocional envolvido, né? Emocional envolvido. Sim. A gente vê bastante, a grande maioria dos pacientes da harmonização acaba virando uma grande amizade, assim, e os pacientes se abrem muito pra gente, né? Eles relatam bastante, como você comentou, e quando eles olham no procedimento, eles voltam e eles contam a expectativa positiva que eles tiveram. Sim. Nossa, agora as pessoas reparam, né? Nossa, agora eu passo um batom, as pessoas olham. Nossa, eu saí toda feliz aqui, que já estava no elevador, até mostrando para as pessoas. A autoestima melhora bastante desse paciente. E quando a gente não consegue atingir essa expectativa, exatamente, o jogo muda. E aí a gente passa para o segundo ponto, que é controle de expectativa. Exato. Se tem algo que consegue, tem o poder de evitar processos, é você fazer um bom controle de expectativa. Sim. Porque às vezes o paciente ele chega no consultório e ele é o paciente, né? Então ele vai chegar e vai falar, vai ficar grande, né? Vai durar bastante, né? Não vai doer, né? E ele vem com tanta afirmação, e o profissional às vezes acaba ali se sentindo um pouquinho acuado, e aí o que o profissional faz? O profissional entra na dança do paciente. E isso nunca pode acontecer. O profissional ele precisa proporcionar um atendimento humanizado, mas ele precisa ser profissional o suficiente para fazer um bom controle de expectativa. Sim. Por quê? Porque é por meio do controle de expectativa que muitas vezes a gente vai evitar uma frustração. Se eu chego pra você, e falo assim, vamos fazer tal procedimento, não dói nada, e você sente dor, lá no teu subconsciente, lá no seu íntimo, você vai falar assim, mentiu pra mim. Será que eu posso mesmo confiar? Sim.
Exatamente. Agora, se eu chego pra você e falo assim, vamos fazer tal procedimento. Você pergunta, vai doer? Eu falo, vai. Eu não tenho o que fazer. Ó, esse procedimento aqui, você vai sentir uma dorzinha, vai sentir um incômodo. Aí o que a pessoa faz? Ela vai se preparar pro pior. Meu Deus, vai doer. Mas eu quero fazer, eu quero ficar, não, eu quero ficar bonito e vou fazer. E aí não dói tanto quanto ela imaginou que doesse. Sabe o que ela vai dizer? Nossa, que mão leve, que mão de fada, né? E aí ela tem ela é surpreendida de forma positiva. Então o controle de expectativa, ele é muito importante por causa disso. Né? Quando você conversa com o paciente, quando você explica, olha, o bioestimulador, o resultado você vai conseguir ver provavelmente daqui 90 dias, pode ser que veja antes? Pode, mas em regra você vai ver daqui 90 dias. Pode ser indicado mais de uma sessão, não vou poder te garantir que somente com uma sessão vai dar um bom resultado. Você pode acrescentar, olha, aqui no consultório eu sempre tenho um bom resultado, mas vai variar de cada organismo, de como você vai receber esse estímulo e tudo mais. Por quê? Porque daí a pessoa ela já fica mais tranquila. É só daqui 90 dias. Ah, legal. Né? Ou, por exemplo, vai fazer um preenchimento labial. Precisa falar que pode ser que tenha um edema, que pode ter um hematoma. Por quê? Porque tudo que você avisa de forma prévia, quando acontece, você já tá fundamentado para poder dizer, você lembra que eu te falei? Sim. Agora, quando você não informa o paciente e vai dar um probleminha, o que acontece? O paciente vai dizer assim, não, mas você não me falou que podia acontecer isso. Será que ela tá falando a verdade? Será que ela não tá falando isso para ganhar tempo? E aí a gente entra desconfia, né? Ele acha assim, eu acho que é uma desculpa. Tá falando isso pra ser desculpa. Pra ganhar tempo, ela não sabe o que fazer, tô morrendo, tá necrosando. Sim, isso acontece muito nos procedimentos cirúrgicos até. Eu sempre aviso o paciente, né, sobre o risco de parestesia, né, falo sobre o risco, né, e eu sempre oriento, não que vá acontecer, mas que isso pode acontecer, né, para já ficar ciente. Eu até falo, quando eu estou orientando antes, não é que eu quero pôr medo, mas sim eu já quero te orientar que isso pode acontecer. Porque se vier a acontecer no futuro, você fala... Eu te avisei e tá tudo sob controle. Exatamente, né? Senão ele fala assim, eu tava inventando uma desculpa. Garanto que ela falou isso como desculpa. Né? Então a gente já faz esse aviso prévio. E como você comentou, o não é muito importante. Eu já falei vários não no consultório, né? De vir paciente que não tinha indicação cirúrgica, da harmonização. Né? Então aquele paciente que tinha aquela expectativa lá em cima de fazer um preenchedor, que ia fazer aquele lift. Não é caso cirúrgico, né? Encaminha para um colega cirurgião plástico, encaminha para um dermatologista, né? Encaminha para um biomédico, encaminha para outros profissionais. Até essa semana mesmo, eu recebi um áudio de uma paciente, ela falou assim, doutora Tuane, eu quero te agradecer, né? Ela fez uma mensagem super carinhosa. Ela falou assim, primeiro pelo jeitinho que você é. Ela falou, você é uma fada. Ela falou assim, todo esse jeitinho angelical, o teu jeitinho de explicar antes do procedimento. E ela falou a segunda coisa, eu quero te agradecer porque você como profissional da harmonização me indicou para outros colegas de harmonização para estar realizando o procedimento também. Ela falou, você poderia ser ao contrário. Eu falei, não, vem fazer comigo. Ela falou, não, ao contrário, você me falou, não, pode fazer com tal profissional, é super indicado. Então, isso é bacana também, né? A gente não, mesmo que tem várias áreas da harmonização, da odontologia, a gente não é o melhor em tudo. Sim. Tem profissionais que são bem melhores que a gente também, né? Exatamente. Então, o não indicar para outros colegas, indicar outros procedimentos, não vai magoar o paciente, ao contrário. Ele vai te agradecer lá na frente. Ainda mais confiança para você. Exatamente. Eu vou falar para você que, pelo que eu converso assim, com profissionais, eles costumam dar retorno dizendo assim, olha, quando eu falo não pro paciente, parece que eu sinto mais firmeza daí na nossa relação. Exatamente. Por quê? Porque, em regra, o paciente, ele tá acostumado a ter profissionais vendendo para ele, empurrando. Exato. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quando você chega no paciente e fala assim, calma aí, isso é um tratamento,
Vamos fazer um plano de tratamento? Porque é um tratamento, não é do dia pra noite. Você gerenciar o envelhecimento não vai acontecer do dia pra noite. Então, calma aí, vamos sentar, me explica. Qual que é a tua queixa principal? O que tá te incomodando? Porque às vezes o paciente vem querendo, por exemplo, eu quero colocar um preenchimento labial. Mas às vezes não é aquilo ali que incomoda ele. Ele só não conseguiu perceber ainda. Sim. Né? Então, vamos fazer preenchimento facial em mais de um local. Eu quero colocar fio de sustentação, alguma coisa assim. Mas tem a indicação? Será que só com bioestimulador a gente já não consegue? Então, são vários viés. Mas, em regra, o profissional, quando ele é sincero com o paciente, ele sente mais essa confiança. Sim. Porque ele fala assim, nossa, é o primeiro profissional que me diz não. Ele podia muito bem falar que eu tenho que fazer esse para poder ficar caro e ele ganhar dinheiro, mas ele tá sendo sincero comigo. E aí você acaba fidelizando o seu cliente. Sim. E aí a gente tira ele de uma relação de consumo para uma relação de confiança. Por quê? Como é que eu ganhei esse paciente? Sendo sincero. Sim, exato. Não tentando empurrar um monte de procedimento, mas conversando e sendo realista. Olha, não precisa fazer isso agora. Exato. Eu sou muito assim com os pacientes, sabe? Eles vêm, porque eu quero pôr aqui. Eu entrego o espelho, né? E pergunto qual é a queixa principal. Mostre, detalhe pra mim o que te incomoda. Pode apontar, né? Até entrego o lápis, vamos desenhar junto. Mostre pra mim o que tá te incomodando. E às vezes muitos pacientes falam, eu queria guiar aqui pra melhorar aqui e tal. Eu falo assim, vamos fazer diferente? Primeiro vamos tirar o peso da face. Eu falo, se a gente tirar o peso, menos produto você vai usar, vai gastar menos. Aí você ganhou o paciente. Né? Então, você tem que ser sincero, assim, porque Sim. Às vezes a gente pensa nesse lado consumidor, mas a gente tem que pensar muito também, às vezes a gente parte para uma harmonização de muito produto, e a gente cria aqueles pillow face, né? Aqueles rostos Sim. muito preenchidos, né? E às vezes não é o preenchedor em si que vai melhorar, não é aquele procedimento em si que vai melhorar. Então a queixa do paciente às vezes é uma coisa, você tenta atuar em outra, ele fala, não, mas não era isso que eu queria, Exato. Era outra e coisa aí que me gera incomodava. Uma insatisfação. Sim, exato. Acontece muito. Então assim, eu costumo dizer, o paciente sentou na sua cadeira, a primeira pergunta que você tem que fazer é, qual é a sua queixa principal? Por que ele tá ali? Uma coisa é você ter aquele paciente que já faz tratamento com você há tempos, que ele vai chegar e falar assim, doutora, o que eu preciso? O paciente está dando essa liberdade para o profissional, mas isso é exceção. A regra é, profissional, olha para o paciente e pergunta, qual que é a tua queixa principal? Minha queixa principal é essa. Como que a gente pode tratar ela? E aí é a hora que você começa a explicar a diferença entre um procedimento e outro e assim por diante. Mas eu tenho visto que os profissionais eles têm tido uma experiência muito positiva quando eles são sinceros. Não tem indicação, ou por exemplo, não vai adiantar, vamos fazer outro procedimento. Porque o que acontece? Às vezes, esse profissional que fica empurrando o procedimento até consegue vender 3, 4 procedimentos. Mas às vezes a pessoa nunca mais volta. Porque não era aquilo que ela queria. Ele não conseguiu entender o que ela queria. E as pessoas, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor também vai dizer que as pessoas elas estão sedentas por atenção e compaixão. Então, às vezes, na hora que a pessoa sentar na sua frente ali e começar a abrir o coração dela falando o que incomoda ela, acabou, você dá atenção. É só você dar atenção, às vezes você não precisa falar muito. Sim. Deixa o paciente falar. O paciente vai explanar tudo aquilo que incomoda ele. E aí, no fim ali da explicação do paciente, você vai perceber, na verdade, o que incomoda ele é tal coisa. O profissional tem essa capacidade de identificar o que realmente incomoda o paciente. Porque o paciente, na verdade, ele está sendo bombardeado todos os dias com informação, com foto, com vídeo e com algum especialista falando sobre alguma coisa. E aí, se ele jogar no Google que é rinomodelação, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar rinomodelação, automaticamente no Facebook vai aparecer coisa de rinomodelação, no Instagram vai aparecer coisa de rinomodelação, ele vai começar a ouvir várias pessoas, vários pontos de vistas, não estou nem falando certo ou errado, mas pontos de vista diferentes um do outro. Sim.
E ele vai chegar no seu consultório achando que sabe tudo. Opa! Até a Siri quis Até a Siri participar tá agora. querendo participar. Ele vai chegar no seu consultório achando que ele sabe como resolver a queixa principal dele. Sim. E é papel do profissional ser sincero, falar não tem indicação, não pode fazer. É o conselho que diz isso. O consumidor, o paciente, ele não tem a capacidade para poder decidir se aquilo tem a indicação ou não. Escolher, eu quero que tenha indicação. Não é assim que funciona. Né? E se a gente pensar só no financeiro, tem profissional que vai fazer, mas isso vai dar um problema muito grande futuramente. Então, recapitulando, como evitar processos na harmonização? Primeiro passo, tenha um atendimento humanizado. Proporcione uma experiência para o seu paciente. O que ele sente quando ele chega no seu consultório? Tem que ser diferente, porque profissional da harmonização aqui em Curitiba, a cada esquina a gente está encontrando um. Sim. E tem muitos profissionais bons. Sim. E o que vai fazer a diferença é qual é a experiência, como que é o atendimento que ele recebe quando ele chega na sua clínica, no seu consultório. Quando ele chega para ficar na recepção, tem um carregador de celular, iPhone, Samsung? Porque às vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver. Mas aqui a gente entra no mundo da experiência. Por que a Disney é o que é hoje? Pela experiência que elas proporcionam ao convidado. Não é consumidor, né? É ao convidado. Eles chamam de convidados. Então a pessoa já se sente importante. Nossa, eu sou convidado, né? Uau, passa 1 milhão de pessoas por mês, mas eu sou um convidado. E então, essa experiência que o profissional consegue proporcionar ao consumidor, ao paciente, ela influencia diretamente em um processo judicial ou não. Atendimento humanizado é o primeiro ponto. Segundo, o controle de expectativa. Seja sincero, não tente empurrar vários procedimentos, controle a expectativa do paciente, informe, pode durar de 8 a 18, o paciente só vai escutar o 18. Esquece que ele vai achar que daqui 8 meses eu vou ter que fazer um preenchimento labial de novo. Né? E na cabeça de muitos pacientes, o que eles pensam? A toxina pode durar de 3 a 5. Exclui o 3 porque é ruim, eu quero que dure 5. E é a partir do 5º mês, quando der 5 meses e 1 dia, o Botox ele vai simplesmente, plum, voltou. Acabou o efeito da toxina botulínica. É isso que ele pensa. E aí, quando dá lá o 3º mês e meio, 4º mês, e ele começa a voltar a fazer o movimento, ele pensa, tá errado, é para durar 5, né? Então, às vezes tem que explicar para o paciente isso. Olha, dura de 3 a 5, mas isso significa o quê? Pode ser que daqui 3 meses tenha saído por completo, ou pode ser que dure até os 5 meses. Preenchimento labial, a mesma coisa. O paciente acha que de 6 a 12, de 12 a 18, que vai durar lá o máximo e que vai ser do dia para a noite que vai ser reabsorvido, e não funciona dessa forma. Então, tudo isso precisa ser explicado. Para quê? Para que a expectativa do paciente possa ser controlada. Para que o paciente ele possa ter clareza de onde ele está se metendo. E o terceiro ponto seria a documentação, que realmente a documentação ela é importante. Se o profissional ele atua sem um termo de consentimento ou com um termo de consentimento genérico, ser processado e ser condenado é só uma questão de tempo. Né? E eu costumo dizer que processo não é sinônimo de erro ou que o profissional é incompetente. Se você pegar os maiores nomes da harmonização e jogar no Jus Brasil, você vai ver que grande parte tem processos judiciais. São bons? São ruins? Erraram? Não sei. Mas uma coisa a gente precisa levar em consideração. Só acontece com quem faz. Sim. E às vezes o profissional desempenhou um trabalho muito bom, mas ainda assim o paciente ele decidiu processar. Então a documentação ela serve também para evitar processos, porque às vezes o paciente quando recebe a documentação vê que não tem escapatória, ou serve para evitar condenações, porque daí a gente consegue mostrar tudo para o juiz. Juiz ele analisa documentos e juiz condena com base neles. Sim. Então o que o juiz vai analisar? Documentação e foto. Então a gente precisa ter tudo isso muito bem documentado. É por isso que eu digo, a documentação é o melhor amigo do profissional da saúde. Porque é por meio da documentação que ele vai provar alguma coisa. Porque como a gente falou lá atrás, a relação profissional-paciente é uma relação de consumo.
Na relação de consumo, a gente sabe que a palavra do consumidor ela tem um pouquinho mais de peso. Profissional, cabe ao profissional muitas vezes comprovar, demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou que aquilo ali não aconteceu. Porque às vezes a gente tem essa inversão do ônus da prova. Então o paciente alega e não precisa provar. Quem tem que provar que está errado é o profissional. E aí como que o profissional vai provar isso? O profissional vai chegar na frente do juiz e vai dizer: não, eu fiquei 2 horas conversando com ele, explicando riscos, contraindicações, complicações e tudo mais. Aí o juiz vai falar assim: prova. O que você tem de prova? E aí o profissional não tem nada. Então a documentação ela é extremamente importante por causa disso. Deixa eu até te perguntar algo agora da gente falando da documentação. Documentação digital. Tem valor? Não tem? Como que funciona? Tema polêmico. Tem valor. Joguei lenha na fogueira agora, né? Fogo no parquinho. Show. Fogo no parquinho. Tem valor sim, não tem problema algum. Só que fica uma ressalva. O profissional que está contratando uma plataforma de assinatura digital precisa se certificar de que essa plataforma, essa assinatura possui validade jurídica. A gente tem a MP 2200, onde ela coloca os requisitos para que uma assinatura seja considerada válida quando assinada digitalmente. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse software, porque tem software que você consegue modificar e não fica salvo as modificações, por exemplo, do prontuário, de documentação. Isso é extremamente importante, porque daí fica fácil. Tem profissional que fala assim: eu faço no Word a ficha de evolução e tudo mais. Mas aquilo ali você pode apagar e reescrever da forma que lhe convém. Então a gente precisa, por exemplo, de um software que não tenha essa modificação, ou se tem a modificação, vai ser por meio de um login e senha, e ela vai ficar salva o que foi alterado, que daí a gente pode ter a retificação, né? O que a gente não pode ter essa adulterar um documento para favorecer o profissional ou não. Então tem validade jurídica, mas tem que se certificar de que a assinatura ela tem essa validade. Porque tem casos de plataformas que não têm validade jurídica. Então a gente sempre tem que tomar cuidado. Obviamente, corremos o risco de pegar um juiz que vai entender que não tem validade. Já vi acontecer. Mas a gente consegue reverter isso de forma tranquila quando a gente apresenta ali às vezes um agravo de instrumento ou algo nesse sentido, vai para um desembargador e em regra a gente consegue reverter isso. Eu tive uma colega que ela encaminhou a procuração para que o cliente dela pudesse assinar, né, de forma digital. Eu hoje, de cada 10, 9 procuração é assinada pela plataforma Zapsim, né? E eu nunca tive problemas. Ela utilizou a plataforma Zapsim e quando ela colocou a procuração no processo, o juiz mandou ela apresentar uma nova procuração reconhecido firma. Advogado tem fé pública, a gente nem precisa reconhecer. Então, em regra, quando o cliente ele não pode assinar de forma ali digital, ele imprime, assina, digitaliza e a gente coloca no processo. Então, assim, um juiz que, né, não sei, talvez parou lá atrás, né, no mundo, na época do EPA. Mas pode acontecer, mas isso é bem tranquilo, a gente consegue reverter. Então tem validade, só tem que tomar cuidado e verificar se segue os requisitos da medida provisória que disciplina essa questão de assinatura digital, sem problema algum. Perfeito. Obrigada por tirar todas essas dúvidas. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas de todos os profissionais da harmonização, né? Todos os profissionais da saúde, que eu acho muito interessante isso que você já comentou, até de PJ, PF, a diferença, né, de falar isso pra gente, de todos esses cuidados, né, na documentação, dessa parte de atendimento humanizado, né, que infelizmente a gente tem muitos profissionais que são excelentes, mas esquece um pouquinho da parte humanismo, né? Exatamente. Mas, nossa... E a documentação também, né? Tem muito profissional que, quando a gente pergunta, como que tá o teu termo de consentimento? Não tenho. Né? E o contrato de prestação de serviços? Não tenho. Então, assim, hoje, a gente, para poder mitigar esses riscos inerentes à profissão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir um protocolo. Então, o paciente ele chegou no seu consultório, por que não criar um protocolo? Para que você também não esqueça de nada. Porque, às vezes, o profissional esquece de tirar foto. Foto é um documento. Sim.
Como que você vai provar lá para o juiz daqui 2, 3 anos que deu tudo certo com a toxina botulínica, com o preenchimento? Então, assim, foto é documento. Então, por que não ter um protocolo? Né? Eu sempre aconselho, o paciente chegou no seu consultório, dá uma ficha cadastral para ele. Preenche a ficha cadastral, ali já vai falar sobre questões da LGPD, né? Depois, vai conversar com o profissional, primeiro preenche uma anamnese, diga-se, uma anamnese, que Sim. vai realmente trazer informações pertinentes, informações úteis para o profissional, porque tem anamnese que tem 4 perguntas. Primeira, já fez procedimento estético antes. Segunda, tá grávida. Terceira, lactante. Quarta, como que você quer ficar? Entendeu? A gente não tem validade alguma. E, inclusive, existem processos em que o profissional ele não foi condenado por causa de uma anamnese. E aí a gente pergunta, como assim? E foi algo muito interessante. O que aconteceu? A paciente, ela é acometida por osteoporose. E aí ela foi fazer um implante dentário. E ela omitiu essa doença, né? Esse acometimento na anamnese. Fizeram um implante, tiveram problemas e ela entrou com processo. E aí o profissional juntou toda a documentação e o juiz fundamentou, dizendo que a autora, no caso a paciente, omitiu não, na verdade faltou com a verdade, né? Na anamnese, uma vez que não informou o profissional de que era acometida por essa doença. E aí, por isso, a ação foi julgada improcedente, porque foi culpa exclusiva do paciente. Então, olha a importância que a gente tem de uma anamnese muito boa, muito bem elaborada. Então, assim, a anamnese, a gente está falando de mais de 30 perguntas. Não é perguntas que a pessoa vai ter que fazer uma redação do Enem, nada disso. Mas são perguntas onde a pessoa vai marcar um X ali e o profissional vai receber aquela ficha e vai analisar para ver, por exemplo, às vezes a pessoa tem um marca-passo e ela quer fazer um ultraformer. E aí? Tem algum problema? Não tem? A pessoa, ela tem uma alergia. Tá descrito a alergia ali? Ela especificou ou não especificou? A pessoa faz uso de Rocutan. E aí, pode fazer qualquer procedimento na harmonização? Ou tem limitação? A pessoa tem herpes. A gente sabe que, às vezes, se você fizer um preenchimento labial e sair uma herpes na pessoa, vai degradar todo o preenchimento. Às vezes a boca da pessoa vai ficar toda, né? E as custas serão de quem? Vai ser do profissional? O profissional vai ter que refazer o procedimento? Foi culpa do profissional? Então, tudo isso, anamnese. A gente precisa ter esse conhecimento. Por quê? O paciente tem herpes recorrente. Então, a gente vai medicar antes. O paciente quer fazer uma lipo de papada, seja ela química, seja ela mecânica. Mas ele tem nódulos na região. E aí? Informou o profissional? Não informou? Então, assim, eu costumo dizer, tem profissionais que acham que a anamnese é só cumprir mais um protocolo. Não é. A anamnese é a segurança do seu paciente. Sim, ela traz o diagnóstico, né? Ela traz o diagnóstico. Então, assim, na anamnese, eu já costumo colocar um campo para que o paciente possa preencher informando a queixa principal. Por que ele está ali? Para o profissional analisar todas as informações e identificar a queixa principal. Identificou? Legal. Como que a gente vai tratar a queixa principal? Nada de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Queixa principal, como que a gente pode tratar? Aí a gente sai. Então o paciente, ele assinou ficha cadastral, fez a anamnese, conversou com o profissional, agora o profissional vai montar um plano de tratamento. Plano de tratamento a gente pode ter opção 1, opção 2, opção 3. Às vezes, para tratar a queixa principal daquela paciente de 62 anos, uma toxina botulínica não vai fazer nem cosquinha ali. A gente vai precisar de uma associação de procedimentos. Só que às vezes o profissional não pode fazer isso. Então ele fala, eu vou fazer por parte. Então você precisa especificar. Então, para tratar a queixa principal, esse é o protocolo. Qual que foi o protocolo escolhido pelo paciente? Pode ter documentado isso. É interessantíssimo. Por quê? Porque daí você coloca, caso o paciente te processe por uma insatisfação, alguma coisa, você vai dizer assim, olha, a queixa principal dele era essa, para a gente poder ter resultados efetivos, o protocolo era esse. Mas ele escolheu seguir tal plano de tratamento, que é 1/3 do que foi proposto. Tem razão de estar reclamando agora?
Não tem. Então, a gente tem um plano de tratamento. Legal, quero fazer. A gente vai para o orçamento. Orçamento assinado e datado. A partir do momento que um orçamento tem data, a menos que tenha alguma disposição em contrário estipulada entre as partes, o orçamento tem validade por 10 dias. Isso é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Orçamento datado, legal, está dentro do meu bolso, quero fazer. Qual que é o próximo documento? A gente pode dar o termo de consentimento informado e esclarecido. O que é o termo de consentimento informado e esclarecido e qual que é a importância dele? É só o documento aonde o paciente dá o consentimento dele para você poder executar o procedimento. Sem esse termo, o paciente pode, inclusive, entrar fazer um boletim de ocorrência por lesão corporal. Sim. Dependendo do caso. Já vi acontecer. Então, o termo de consentimento... a realizar. Exato, exatamente. Então, assim, é extremamente importante. Termo de consentimento que tem uma página, muito provavelmente não vai te proteger em nada, vai te prejudicar. Já teve termo de consentimento de eu falar pro profissional assim, se juntar isso no processo, o juiz vai usar o termo como fundamentação para te processar. Porque é um termo genérico. Às vezes tem o termo aonde está escrito assim, espaço para colocar o nome, fulano de tal, autoriza o profissional X a realizar o tratamento de espaço. Aí o profissional preenche, toxina botulínica, preenchimento. Aí um campo embaixo, estou ciente dos riscos, das complicações, das contraindicações, das condições gerais e dou o meu consentimento. Acabou. Aí o documento não traz quais são os riscos, complicações, contraindicações, o que é o procedimento que está se submetendo. Aí lá na frente o paciente chega e fala assim, não, eu nem sabia para que era. Eu só assinei ali porque o profissional mandou, mas eu não sabia para que serve esse procedimento. Não sabia quais eram os riscos, não sabia quais eram as complicações. E aí a gente tem a condenação. Então, assim, aqui um parênteses muito interessante. Existem decisões aonde o profissional ele é condenado não porque teve reação adversa, não porque teve intercorrência, não porque teve insatisfação do paciente, mas tão somente porque não deu nenhum termo para o paciente assinar. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito básico e fundamental do consumidor de receber informação adequada, clara, sobre os produtos e serviços colocados, disponibilizados no mercado. E quando o profissional deixa de colher esse consentimento dele, consequentemente ele está deixando de informar. Ainda que ele tenha feito isso de forma verbal, existe consentimento verbal? Existe. Mas como que você prova em juízo? Em regra, não prova. Então, por meio do termo de consentimento que a gente consegue comprovar, por meio do termo de consentimento que às vezes a gente entra naquela questão, você informou ele antes. Se ele tiver um ETIP, por exemplo, você vai mandar o termo para ele e vai dizer, fica tranquilo, eu sei que parece assustador, eu acho assustador quando eu vejo alguns casos assim, eu vou confessar. Mas a partir do momento que você tem algo assinado pelo próprio paciente que você manda para ele vai olhar e falar assim, ETIP. Ah, entendi. Então já era previsto. Agora, se você falar, não deu nenhum documento e falar pra ele, você tá passando por um ETIP assim, 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 ele vai dizer assim, tá de conversa pro meu lado, tá tentando ganhar tempo, não sabe, tô morrendo, tá necrosando, vai explodir minha boca, vai... Entendeu? Então, assim, o termo de consentimento, ele é um documento, assim, fundamental, é um dos documentos assim, mais fundamentais. Então, o paciente ele assina o termo de consentimento. Legal. Paulo, tem que ser um termo para cada procedimento? Sim. Sim. E se ele voltar daqui 6 meses para fazer o mesmo procedimento, preenche de novo. Anamnese, eu aconselho, a menos que ele volte em menos de um mês querendo realizar um novo procedimento, eu aconselho a toda vez que o paciente chegar no consultório, preencha a anamnese. Porque às vezes pode ter descoberto uma diabetes, às vezes pode ter descoberto algum problema no coração. Então, assim, é uma variável. Em 3 meses, em 6 meses, muita coisa pode acontecer. Então, termo de consentimento passa por contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços, ele é um modelo padrão para todos os procedimentos.
O que é específico é o termo. Termo vai estar lá, termo toxina botulínica, termo de preenchimento, um específico para cada procedimento. Agora, contrato de prestação de serviços, ele vai ser um modelo padrão para todos os procedimentos que você disponibiliza dentro da sua clínica, dentro do seu consultório. No contrato de prestação de serviços é onde a gente coloca a questão de, se faltou, posso cobrar ou não posso? Estava previsto em contrato? Outra questão muito importante do contrato de prestação de serviços. Se o paciente fecha um tratamento, um full face, um tratamento de 15 mil reais, realiza 1/3 de todos os procedimentos e desiste, o profissional pode reter valores? Não pode. Como que vai se dar essa rescisão contratual? Tudo isso é disciplinado no contrato de prestação de serviços. Tudo isso. Então é extremamente importante. Paciente não pagou? Executa o contrato de prestação de serviços. Então o contrato de prestação de serviços ele é fundamental. Assinou o contrato de prestação de serviços, foto de antes e depois, vai para a cadeira, realiza o procedimento, volta, se possível, foto do pós-imediato e pergunta para o paciente, pode ser agora ou pode ser depois. Você deixaria eu postar o antes e depois ou alguma coisa assim? Deixo. Se ele deixa, dá o documento para ele. Por quê? A média de indenização por dano em direito de imagem está entre 10 e 20 mil reais. Então, postar um antes e depois sem o consentimento, além de caracterizar a infração ética perante seu conselho, dá margem para que o teu paciente entre com o processo e ganhe 10, 20 mil reais. Tem que ter assinado. Tem que ser um termo específico, prazo, como que essa imagem pode ser utilizada, não pode ser genérico. Pode colocar da forma como bem entender, utilizar da forma como bem entender. Não pode. Então, vai ser plataforma digital, qual plataforma, especifica, tudo bem bonitinho, tudo mais. O paciente pode revogar a qualquer momento, e quando ele revogar, você tem que tirar as imagens do Instagram, da rede social, enfim. Então, ele assina esse documento e vai para casa. Depois de 15 dias, ele vai voltar, em regra. Ver o retorno da toxina, do preenchedor, ou daqui 90 por causa do bioestimulador, enfim. Voltou, viu que tá tudo certo, assina o termo de finalização e satisfação. Por quê? O paciente ele tem 5 anos para processar o profissional. E 5 anos não é contado de quando fez o procedimento. É quando ele descobriu o evento danoso, vamos supor. Então, digamos que o paciente ele fez um procedimento com um profissional. Esse profissional aplicou PMMA no lugar de ácido hialurônico. E ele descobriu daqui 2 anos. Depois de 2 anos. Aí começa a contar o prazo de 5. Então, o termo de finalização e satisfação é um termo onde o paciente assina dizendo estou satisfeito com tudo que foi feito. O procedimento esteve de acordo com todas as informações que me foram repassadas previamente. Não há nada a reclamar futuramente. Eu dou plena quitação aos serviços contratados. Pronto. Gente, é um documento lindo. O paciente processou daqui 2 anos, junto o termo de finalização e satisfação. O que mudou que agora ele está insatisfeito? Por quê? Porque quando a gente fala da parte estética, a gente fala diretamente da autoestima e do emocional. E às vezes a pessoa tá plena e satisfeita, mas depois de 2 meses ela visita uma amiga e a amiga fala que a boca dela não tá legal. Aí ela vai voltar insatisfeita. É erro do profissional? Não, é uma inconsistência do interior da pessoa, então o profissional precisa se proteger. Assina o termo de finalização e satisfação. Esse é o protocolo de segurança. E, obviamente, não falei, mas é de praxe. Fez o atendimento, ficha de evolução, que é o famoso prontuário. Juridicamente falando, prontuário ele é todos os documentos que englobam e que dizem respeito a um determinado paciente. Mas algumas pessoas falam, preencha o prontuário aí, que seria a ficha de evolução. Especifica tudo bem bonitinho, como que foi feito, o que foi feito, tudo de forma clara. Precisa da assinatura do paciente? Não. A menos que tive uma intercorrência. Registra, pega a assinatura do paciente. Esse é o protocolo que, se o profissional da harmonização ele seguir com atendimento humanizado, controlando a expectativa e usando a documentação de forma correta, as chances de ser processados reduz drasticamente e, ainda que seja processado, a chance de ser condenado fica muito mitigada. O risco fica muito baixo. Por quê? Porque daí a gente tá seguro.
né? Passou pelo atendimento humanizado, que muitas vezes evita processo, passou pelo controle de expectativa, tudo redondinho. Esse é o protocolo da segurança na harmonização. Excelente. Acho que você deu uma Show. aula excelente. Deixa muito bem explicado todo o passo a passo. Eu acho que todos os profissionais agora estão super seguros, né? Amém, Super bem amém. instruídos sobre toda a documentação. Muito obrigada, Paulo, por esse bate-papo, por essa aula, né? Foi uma Obrigado. aula que você orientou tudo tintim por tintim, nos mínimos detalhes aqui pra gente. E é uma honra tê-lo aqui conosco, é uma honra tê-lo você na nossa equipe, tanto da escola quanto da minha empresa também. Então, muito obrigada mais Empresa, uma vez. hein, galera? Olha só, empresa. Muito obrigada. E obrigada aí pro pessoal também. Não sei se quer Obrigado. finalizar com alguma coisa. Só agradecer, dizer que fico à disposição de todos os profissionais. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. E assim, é uma atividade de risco, tem que tomar os cuidados necessários, mas depois que você tá com tudo redondinho, pode trabalhar sem medo, pode fazer sucesso sem medo, porque a gente sabe que os riscos foram reduzidos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.